Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro, e a igreja hoje nos apresenta a memória de um dos grandes homens da igreja, São João Crisóstomo, que foi bispo de Antioquia, falecido no ano de 407, um homem que sofreu as consequências pela sua fidelidade à palavra de Deus e ao magistério da igreja, um homem que foi capaz de iluminar o mundo cristão com a sua sabedoria e a sua entrega a Deus. Vamos pedir então, por intercessão de São João Crisóstomo, que nós saibamos meditar essa palavra hoje, a compreendamos e a coloquemos em prática, mas que também entre nós Deus esteja presente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, eu quero começar nessa sexta-feira, essa meditação, com uma frase do próprio Jesus que está aqui no Evangelho. Todo discípulo bem formado será como o Mestre. O discípulo verdadeiro se parece com o Mestre. Ele tem as feições do Mestre. Ele tem as palavras do Mestre. Ele pode até interpretar de um outro modo, com muito mais eloquência, aquilo que o seu mestre lhe transmitiu. Mas o modo de transmitir, a doçura, a energia, a eloquência serão sempre as do mestre. E por quê? Porque o mestre o formou, o cativou. Eu me recordo, pensando nessa frase de Jesus aos seus discípulos, de São João Maria Vianney, que, visitado por aquele cardeal a pedido do Papa da época, que esteve ali em Ars, passou alguns dias com o santo e viu a sua vida, a sua rotina, assistiu o seu ministério. Ao chegar em Roma, a pergunta do Papa, que vistes em Ars, aquele cardeal emocionado diz: eu vi Deus num homem. Quando o cardeal dá essa resposta acerca de São João Maria Vianney, nós entendemos plenamente essa frase do Evangelho. O discípulo não é maior do que o mestre. O discípulo é como o mestre. Tem as feições do mestre. Se parece com ele. São João Maria Vianney, de tão entregue ao ministério, de tão entregue à sua vocação, se parecia com Cristo. As pessoas afluíam de todos os cantos para estarem com ele, porque sentiam a presença do Cristo. Estou lendo uma biografia do Padre Pio e a mesma coisa diz o biógrafo sobre o Padre Pio. O mongezinho do Gargano, de San Giovanni Rotondo, atraía as pessoas que enxergavam nele o próprio Cristo. E por quê? Porque ele tinha as mesmas atitudes do Cristo. Nós precisamos cuidar muito com a hipocrisia. Porque às vezes nós conhecemos muito do Cristo, muito da igreja, muito dos documentos, muito da doutrina, muito da tradição cristã de um modo geral, mas temos muito pouco daquele que é a razão de ser de todas essas coisas. É tão triste, quando nós vemos os irmãos se degladiando, porque um quer ser melhor que o outro, porque um quer que a sua palavra, que a sua posição ou que o seu posicionamento ideológico prevaleça sobre a vida do outro. Ora,
O discípulo não cria um caminho à parte ao caminho estabelecido pelo Mestre. O discípulo é um continuador e um perpetuador da mensagem recebida do Mestre. Nós somos o quê nessa dinâmica toda? O próprio Jesus, no outro trecho do Evangelho, vai nos dar a resposta: servos inúteis. Fizemos e faremos o que temos que fazer. E o que nós temos que fazer? Anunciar o Evangelho de Jesus, como Ele nos deixou, sem as nossas interpretações pessoais, mas segundo aquilo que a Igreja ao longo dos séculos sempre nos apresentou. Nós devemos imitar Jesus nas atitudes para com todos. Atitudes de gentileza, de compreensão, de acolhida, de perdão, de misericórdia. Nós devemos, como Jesus, olhar as necessidades espirituais e físicas das pessoas. Nós devemos, como Jesus e os seus primeiros discípulos, acudir todas essas pessoas nas suas mais diversas necessidades. E fazendo isso, sem esperarmos nada em troca, mas simplesmente porque é isto que o nosso Mestre faria, nós revelaremos este Mestre aos homens e mulheres do nosso tempo. Quantos são aqueles que deixaram de crer, que deixaram de participar por causa do nosso contra-testemunho, da nossa falta de autenticidade no chamado, na vocação, no ministério que exercemos, na coordenação que está sobre os nossos cuidados? Quantos são aqueles que desistiram do caminho porque nós tomamos posse do caminho? E o caminho é para todos os batizados. O caminho para o céu não é exclusividade de um grupinho. O caminho é para todos. E nós precisamos aprender a transmitir essa doçura do Cristo, que ao mesmo tempo é firmeza e rigidez aos nossos irmãos e irmãs. Precisamos mostrar a todos que nós também temos um cisco no nosso olho, como eles o têm. Nós não podemos, como tantos, apontar o dedo para os pecados dos outros e nos esquecermos que nós também pecamos. Como é ruim no confessionário quando alguém chega e não fala dos seus pecados, mas quer falar da vida do outro, quer confessar os pecados do outro e colocar em enlevo os defeitos do outro. Eu geralmente interrompo a pessoa que vem com esse discurso e eu lhe pergunto: senhora, a senhora não tem, ou senhor, o senhor não tem pecados? Precisa vir aqui falar do pecado do outro? Isso é hipocrisia. Eu tenho que falar do meu. Eu tenho que reconhecer o meu pecado e suplicar para que Deus, me perdoando, me dê a graça de uma vida nova. Hoje é sexta-feira, um dia penitencial, um dia de abstinência, de jejum, um dia de oração redobrada. Eu quero te convidar hoje a passar pela igreja, a fazer a via sacra com o Senhor. E fazendo a via sacra com o Senhor, acompanhando Jesus nos passos em direção ao Calvário, peça a Ele que te dê a graça de não querer ser maior do que Ele, mas um servidor daqueles menores servos que o Senhor chamou, para que entre eles você resplandeça a luz do seu Divino Mestre. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.